Meus irmãos, boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Nesta tarde de quarta-feira, quero trazer aqui uma reflexão, uma meditação do livro de Primeira Reis, capítulo, capítulo 2, versículo 2, que diz assim: E aproximaram-se os dias da morte de Davi, e deu a ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: Eu vou pelo caminho de toda a terra, esforça-te e ser bom homem, e guarda as ordenanças do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos, os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prospere tudo quanto fizerdes, e para onde quer que fores. Meus irmãos, esse livro dos reis, aqui nós vemos o Davi, né, nos últimos dias de vida. Davi estava nos seus últimos momentos de vida, né, na terra. Então Davi, ele era um momento importante para ele. Davi vê que a sua vida está findando, né? E seu filho Salomão, dos que Davi tinha, dos filhos mais inteligentes, dos mais sábios, dos mais preocupados, dos mais que se interessavam em fazer a vontade de seu pai, a vontade de Deus, era Salomão. Então, esse momento para Davi era importante, né? Chegar e escolher um herdeiro, escolher uma pessoa, um sucessor, que fosse ali capaz de herdar, capaz de cuidar, de zelar da sua herança. Então Davi escolhe Salomão. Quando o rei Davi escolhe Salomão, ele está ali transmitindo a sua herança, né? A herança de um grande reino a um filho que se dedica a estar perto, próximo, a estar ligado, a estar acompanhando o que está acontecendo. E Salomão era esse filho. Salomão era um jovem que estava sempre atento, ali recebendo do seu pai as suas instruções. Então Davi concede a Salomão a sua herança, né? Davi, seu pai, ele quer fazer o melhor pelo seu filho, pelo seu reino. Então ele quer colocar o seu reino em boas mãos, e Salomão era a pessoa certa, né, que ele tinha para cuidar da sua herança. Meus irmãos, quando a palavra diz esforça-te e tem bom ânimo, nós sabemos que nós precisamos, né, ser esforçado, ser alegre, espontâneo. E o reino que Davi entrega a seu filho Salomão, observe que o rei Salomão, ele não fez esforço. Observe que seu pai entrega tudo em suas mãos sem que Salomão contribui com nada. Salomão recebeu tudo pronto, né? Recebeu um reino que praticamente ele não ia ter que fazer muita coisa, mas Davi exige, né, que ele tenha que guardar os estatutos na lei, guardar as ordenanças do Senhor, testemunhar, né, testemunhar dos feitos do Senhor na sua vida. E então ele fez essa recomendação a Salomão. E Salomão passa a ter uma responsabilidade muito grande a partir daí, desse momento. Davi, seu pai, morre e deixa o reinado com Salomão. Amados irmãos, nós também recebemos de Deus, né,
Recebemos de Deus para cuidar dos seus bens aqui na terra. Qual os bens que o Senhor nos deixou para cuidar? É uma família, é os filhos, é a esposa. O Senhor nos deixou para cuidar das ovelhas, né? Das pessoas necessitadas, dos órfãos. O Senhor nos deixou essa incumbição, como fala, incumbiu, né? De levar esse cuidado a essas pessoas. Então, de cuidar dos seus bens. Nós recebemos do nosso Pai, né, nosso Deus, a responsabilidade de cuidar, né, de cuidar desses nossos parentes, né? Responsabilidade muito grande. É uma obra difícil, né, nessa terra para nós cuidar. Mas nós sabemos que tudo é colocar o Senhor na frente, não com nossas forças, não com nossos méritos, né? O meu eu. Nosso mérito, nossas forças, nós não vamos dar conta de cuidar dos bens do Senhor, de auxiliar os bens. Nós não estamos capazes de ser mordomos capacitados de cuidar dos bens do Senhor. Mas se nós colocarmos o Senhor na frente, o Senhor vai nos usar, o Senhor vai estabelecer condições para que nós possamos cuidar dos bens do Senhor nessa terra. Amém? Então, meus irmãos, a obra é isso. Mas, para receber os bens do Senhor, Ele nos escolhe, né? Ele nos escolhe como? Pela sua graça, pela sua misericórdia. Ele nos entrega a obra que seu Filho, Jesus, né? Morrendo na cruz, por nós deixou, nos incumbiu de continuar essa obra. Meus irmãos, quando Salomão recebe do seu pai a sua herança, Salomão ele cuidou, ele zelou muito bem. Mas Salomão deixou também entrar pelo seu coração o desejo carnal, desejo de mulheres, né, riquezas. A gente sabe que Salomão adorou outros deuses, né, também por causa de mulheres estranhas que entrou na sua vida. E então Salomão deixou de adorar o Senhor por um tempo para fazer os desejos da carne. Quero dizer para você que Deus nos entregou o seu bem, os seus bens, para nós administrar com clareza, com certeza, com sabedoria. Então nós estamos aqui, meus irmãos, nessa terra, cuidando dos bens do Senhor. Hoje eu tive um dia maravilhoso, trabalhei, cuidei dali do meu trabalho, com ordem, com decência, respeitando o próximo. E consegui no final ver o quanto Deus é maravilhoso. Deus nos concedeu a oportunidade de trabalhar, de cuidar dos bens, né? Não só da empresa, mas os bens é do Senhor. Tudo é do Senhor. Então tive um dia assim prazeroso, né? Bem cuidado, bem, graças a Deus, Deus abençoou, Deus é tremendo, maravilhoso. E nessa tarde me veio aqui esse texto para lembrar como nós devemos cuidar das coisas do Senhor, né? Como nós devemos administrar os bens do Senhor. Então que nós possamos meditar com grande clareza na nossa mente, no nosso coração. E nós devemos fazer o melhor na obra do Senhor, fazer o melhor para nossos patrões, para nossos pastores, nossos irmãos em Cristo, aqueles que congregam conosco. Nós devemos fazer o melhor, dar o nosso melhor por eles. Assim nós vamos estar cuidando, vamos estar zelando, vamos estar administrando os bens do nosso Senhor aqui na terra. Eu cuidar do meu patrão, cuidar da empresa dele, com cuidado, cuidar dos meus clientes, com cuidado, com zelo, com carinho. Eu também estou cuidando, administrando os bens do Senhor nessa terra. Que Deus em Cristo venha abençoar a sua vida. Medite nessa palavra. Deus vai abençoar você grandemente em nome de Jesus.
Tenha uma ótima tarde e a paz do Senhor Jesus a todos. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.